Olá, caros catequistas da Escola de Catequese da parceria entre a Arquidiocese de São Luís e o IESMA. Nós vamos trabalhar nesse vídeo o primeiro e o segundo capítulos do diretório para a catequese, um novo diretório para a catequese. Esse diretório é dividido em 3 partes, cada parte tem 4 capítulos, né? A parte que nós vamos estudar agora é a primeira parte, intitulada A Catequese na Missão Evangelizadora da Igreja. E vamos trabalhar nesse vídeo os capítulos 1 e 2 dessa primeira parte, ficando para outro vídeo os outros capítulos, né, dessa primeira parte. O capítulo 1 tem como título A Revelação e a sua transmissão. Este capítulo é organizado em itens. O diretório organiza em 4 itens, né? O primeiro item é Jesus Cristo, revelador e revelação do Pai, que está entre os números 11 e 16 do documento. A revelação do desígnio providencial de Deus. Deus nunca deixou de comunicar ao ser humano o seu desígnio de salvação. Deus se manifesta sempre e realiza seu desígnio de maneira nova e definitiva na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. O anúncio cristão comunica o desígnio divino. Então, Jesus Cristo é a revelação plena de Deus Pai que acompanhou seu povo durante todo o Antigo Testamento. Ainda neste item, Jesus anuncia o Evangelho da salvação. Jesus anuncia o cumprimento do reino de Deus. Jesus anuncia o reino. O reino é o centro da mensagem de Jesus. E ele não só anuncia, como ele cumpre o reino de Deus. Jesus Cristo é a plenitude da revelação. Após sua morte e ressurreição, Jesus deu o Espírito Santo e enviou os discípulos em missão pelo mundo afora para anunciar o reino proclamado por Jesus Cristo. O item 2 vai falar da fé em Jesus Cristo, a resposta a Deus que se revela. Está entre os números 17 e a 21 do diretório. Aqui nós vamos observar que há uma busca pelo sentido da própria existência. A fé consiste no acolhimento do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Fé é dom de Deus, virtude sobrenatural. A fé implica profunda transformação. A fé é um ato pessoal, mas não é uma escolha individual e privada, porque ela tem um caráter relacional e comunitário. Embora não possamos fazer o ato de fé no lugar de ninguém, mas a gente sabe se a outra pessoa fez o seu ato de fé pelo seu engajamento, pela sua prática na comunidade cristã. O terceiro item vai tratar da transmissão da revelação na fé da Igreja. Está entre os números 22 a 37. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É muito interessante isto aqui, porque Deus quer não somente que um grupinho privilegiado de eleitos seja salvo, mas Deus quer que todos sejam salvos, toda a humanidade seja salva. A Igreja tem a mesma missão de Jesus e do Espírito Santo. A missão de Jesus e do Espírito Santo é a mesma missão que a Igreja carrega consigo. O Espírito Santo é o verdadeiro protagonista de toda a missão eclesial. Os apóstolos são fiéis ao mandado divino. E há as 2 formas de transmissão do Evangelho. Quais são essas 2 formas? A tradição e a Sagrada Escritura, como nos diz o documento Dei Verbo do Vaticano II. Revelação e evangelização. Há uma profunda sintonia entre esses dois âmbitos, né? Evangelizar
constitui a graça e a vocação própria da Igreja, a sua mais profunda identidade. Evangelizar não é simplesmente levar uma doutrina, algo já pronto para ser imposto às pessoas, mas é, em primeiro lugar, fazer presente, anunciar Jesus Cristo. A doutrina vem depois, né? Depois que a pessoa já acolheu Jesus Cristo em sua vida, então vem a doutrina da igreja, né, que faz parte da catequese, mas ela não deve ser levada logo no primeiro momento. O processo da evangelização. Nesse processo de evangelização, a igreja, impulsionada pela caridade, impregna e transforma toda a ordem temporal. Aproxima-se de todos com atitude de solidariedade, coparticipação e diálogo. Inicia a fé e a vida cristã mediante o itinerário catecumenal. Alimenta nos fiéis o dom da comunhão e suscita a missão. O documento também apresenta as etapas da evangelização, né? Essas etapas da evangelização já estão presentes no documento de 97, no Diretório Geral para a Catequese, em que apresenta 3 etapas distintas e complementares ao mesmo tempo. A primeira etapa é a ação missionária, é o primeiro anúncio, é o querigma, né? Aqui nós percebemos que ela vem acompanhada do testemunho de quem anuncia, a sensibilização à fé e à conversão inicial, principalmente dos destinatários, e é um tempo de procura e de amadurecimento. Ou seja, a pessoa faz sua conversão inicial e, ao mesmo tempo, já quer amadurecer na fé. Depois que acontece esta conversão inicial, vem a ação da catequese iniciática, que consiste numa educação da fé, na transmissão dos valores da fé, na transmissão da doutrina, na aprofundar a Bíblia, aprofundar a pessoa de Jesus Cristo, para que o candidato fique ainda mais fundamentado na fé cristã. Uma vez que ele passa pela ação catequética iniciática e recebe os sacramentos da iniciação cristã, ele então se envolve na ação pastoral, ou seja, ele é comprometido com sua comunidade de fé. Ele passa a agir nessa comunidade de fé, passa a viver como em família na comunidade de fé, participando dos seus momentos essenciais. E o item 4 vai falar da evangelização no mundo contemporâneo. Este item compreende os números 38 a 54. Uma nova etapa evangelizadora. Nosso tempo é complexo, atravessado por profundas mudanças, e nas igrejas de tradição antiga, observa-se o fenômeno da desvinculação entre experiência de fé e experiência eclesial, que é um grande mal dos nossos tempos, desvincular a experiência da fé da experiência eclesial, achar que tem fé, mas que não pertence à comunidade. Daí o apelo a uma nova evangelização, cuja espiritualidade se realiza hoje em uma conversão pastoral, por meio da qual a igreja é provocada a se realizar em saída, ou seja, nós, enquanto igreja, estamos em estado permanente de missão. Não devemos nos acomodar. E o documento apresenta 3 âmbitos da nova etapa da evangelização, que é o âmbito da pastoral ordinária, que é aquilo que realmente nós fazemos no dia a dia das comunidades, o âmbito das pessoas batizadas que não vivem as exigências do batismo, e o âmbito daqueles que não conhecem Jesus Cristo ou que sempre o recusaram. A evangelização das culturas e inculturação da fé. Evangelizar não tem um significado de ocupar território, mas sim de suscitar processos espirituais na vida das pessoas, de modo que a fé seja enraizada e seja significativa.
A evangelização da cultura exige alcançar o coração da própria cultura, né? Então, nós evangelizamos a cultura quando nós atingimos, né, o seu próprio coração, quando a mensagem evangélica é transmitida na linguagem cultural daquele povo. Expressões culturais atuais se difundem pela globalização. Grande papel dos meios de comunicação de massa tem nessa difusão dessas expressões culturais atuais, né? Então, a gente percebe, a gente conhece culturas de outros países, de outras regiões, de outros continentes, sem precisar ir lá, mas apenas olhando pelos meios de comunicação de massa. A catequese é a serviço da nova evangelização. Uma vez que a ação missionária é o paradigma de toda a obra da Igreja, é necessário que também a catequese esteja a serviço da nova evangelização. E podemos dizer que a catequese está sempre em saída missionária. A missio ad gentes, né, que é a missão para fora, é o paradigma da ação pastoral da Igreja. A Igreja deve se espelhar nesta missão para fora, nessa missio ad gentes. A Igreja é chamada a se colocar no mundo, em estado de missão permanente em todo o mundo e transformar cada uma de suas ações em perspectiva missionária. E nessa renovada consciência de sua vocação, a Igreja repensa também a catequese como uma obra sua em saída missionária. Catequese e missão devem estar interligadas, né? A catequese no sinal de misericórdia. A Igreja é chamada a anunciar sua primeira verdade, que é o amor de Cristo. E não há anúncio da fé se ele não é sinal da misericórdia de Deus. Se a gente pensa que anuncia a fé e leva a um Deus que não é misericordioso, a gente pode questionar esse anúncio. A prática da misericórdia já é uma catequese autêntica. Para Santo Agostinho, toda ação catequética é sustentada pela misericórdia de Deus em Cristo no que diz respeito à miséria humana. A catequese como laboratório de diálogo. A Igreja cada vez mais se entende como chamada ao diálogo com a geração de seu tempo, um diálogo com as culturas, um diálogo com o mundo social, um diálogo com as religiões. Nesse tempo de nova evangelização, a Igreja deseja que a catequese enfatize esse estilo dialógico, a fim de mostrar facilmente o rosto do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. A catequese eclesial é um autêntico laboratório de diálogo. Vamos agora passar para o capítulo 2, intitulado A Identidade da Catequese. Então, se o capítulo 1 falou mais da revelação, da evangelização, o capítulo 2 vai se deter mais sobre a catequese em si, sobre a identidade da catequese. E aí, esse capítulo também é dividido, é estruturado em 5 itens, né? O primeiro deles é a natureza da catequese. Catequese é um ato de natureza eclesial que nasce do mandato missionário do Senhor, ou seja, ato de natureza eclesial. Não é um ato individual, não é um ato do catequista, não é um ato de uma pessoa específica, mas é o ato da Igreja. Ela acompanha, educa e forma na fé e para a fé. Introduz a celebração do mistério, ilumina e interpreta a vida e a história humanas. A catequese é voltada para quem já recebeu o primeiro anúncio. Ela promove os processos de iniciação, crescimento e amadurecimento na fé. Há uma íntima relação entre querigma e catequese. Por quê? Porque o anúncio não pode mais ser considerado simplesmente a primeira etapa da fé, prévia à catequese, mas sim a dimensão constitutiva de cada momento da catequese. Esse querigma é simultaneamente um ato de anúncio e o conteúdo, mesmo do anúncio que revela e faz presente o Evangelho.
O catecumenato é fonte de inspiração para a catequese. Aquele catecumenato dos primeiros séculos, né, que vai principalmente do século II até o século V, VI aproximadamente, ele continua sendo fonte de inspiração para a nossa catequese atual. Por quê? Porque o catecumenato é uma antiga prática eclesial restaurada após o Concílio Vaticano II, oferecida aos convertidos não batizados. E o catecumenato inspira a catequese daqueles que, apesar de já terem recebido o dom da graça batismal, não desfrutam de sua riqueza. É o que chamamos de inspiração catecumenal da catequese, ou do catecumenato pós-batismal, ou catequese de iniciação à vida cristã, né? Então, esse catecumenato continua inspirando tanto aqueles que chegam para uma iniciação cristã, quanto aqueles que já receberam o sacramento, mas não foram devidamente evangelizados. 3 propostas catecumenais. Então, o documento apresenta 3 propostas. O catecumenato em sentido estrito, para os não batizados, né? É o primeiro sentido do catecumenato, ou seja, aquela iniciação cristã de quem ainda não é cristão de jeito nenhum. O catecumenato em sentido análogo para os batizados que não completaram o sacramento da iniciação cristã, ou seja, catecumenato para os batizados que ainda falta a Eucaristia, que ainda falta a crisma. Então é análogo ao catecumenato estrito. E a catequese de inspiração catecumenal para quem já recebeu o sacramento da iniciação, mas não são suficientemente evangelizados ou catequizados. Os tempos do catecumenato são 4, né? O pré-catecumenato, que é a primeira evangelização, que é o querigma. O catecumenato, que é a catequese integral iniciada no rito de admissão. Purificação e iluminação, né, que é iniciado com o rito da eleição ou da inscrição do nome, e a mistagogia, que é iniciado a partir da realização da celebração do sacramento da iniciação na vigília pascal. Esses tempos do catecumenato estão bem trabalhados no documento 107 da CNBB, por isso a gente não vai se deter muito tempo neles aqui neste vídeo, né? Os principais elementos do catecumenato: o caráter pascal, o caráter iniciático, o caráter litúrgico, ritual e simbólico, o caráter comunitário, o caráter de conversão permanente e de testemunho e o caráter de progressividade da experiência formativa. O item 2 vai tratar da catequese no processo da evangelização, né? Isso vai dos números 66 a 74. E ele começa falando do primeiro anúncio e catequese. Com o primeiro anúncio, a igreja proclama o evangelho que desperta a conversão, né? Na missão ad gentes é o pré-catecumenato. No momento atual da nova evangelização, fala-se de catequese querigmática. É aquela primeira fase do catecumenato, o primeiro tempo. Primeiro anúncio, não pelo fato de ser apenas o primeiro momento da evangelização, mas primeiro em sentido qualitativo, ou seja, é o anúncio principal ao qual sempre nos voltamos, né? A catequese de iniciação cristã. A catequese de iniciação cristã se interliga à ação missionária, que chama a fé, a ação pastoral que alimenta continuamente. A iniciação cristã não se limita a uma enunciação, mas sim põe em prática o Evangelho. A catequese de iniciação cristã é uma formação de base essencial, orgânica, sistemática e integral da fé. Catequese e formação permanente à vida cristã. Há uma relação da catequese com as diversas dimensões da vida cristã. Nós temos uma relação profunda entre catequese e Sagrada Escritura. Também entre catequese, liturgia e sacramentos. E entre catequese, caridade e testemunho.
O item 3 vai tratar da finalidade da catequese. Está entre os números 75 a 78 do documento. A finalidade principal do processo da catequese é fazer que alguém se ponha não apenas em contato, mas em comunhão, intimidade com Jesus Cristo. E o item 4 vai falar das atividades da catequese. Então, quais são as atividades que a catequese deve propor? Conduzir a consciência da fé, porque a catequese tem a missão de fomentar a consciência e o aprofundamento da mensagem cristã. Uma outra atividade é iniciar a celebração do mistério, porque além de favorecer um conhecimento vivo do mistério de Cristo, a catequese também tem a missão de ajudar na compreensão e na experiência das celebrações litúrgicas. Uma outra atividade consiste em formar a vida em Cristo. A catequese tem a missão de fazer ressoar no coração de cada cristão o chamado a viver uma vida nova, conforme a dignidade dos filhos de Deus recebida no batismo e a vida do ressuscitado que se comunica com os sacramentos. A catequese educa ao seguimento do Senhor, segundo as disposições descritas nas bem-aventuranças. A catequese tem que educar para o discipulado, para o seguimento de Jesus Cristo. Uma outra atividade é ensinar a rezar. A catequese tem a missão de educar a oração e na oração desenvolvendo a dimensão contemplativa da experiência cristã. É na oração que nós então fazemos a nossa contemplação, que nós vivenciamos então uma intimidade bem forte com Deus, né? Quando a catequese é permeada por um clima de oração, o aprendizado de toda a vida cristã alcança a sua profundidade. Portanto, não vamos esquecer a oração nos nossos encontros de catequese com os nossos catequizandos. Uma outra atividade é introduzir a vida comunitária. A catequese tem a missão de desenvolver um senso de pertencimento à igreja. Ela também tem a missão de educar ao sentido de comunhão eclesial, promovendo o acolhimento do magistério, a comunhão com os pastores e o diálogo fraterno, e ainda formar ao sentido de corresponsabilidade eclesial, contribuindo como sujeitos ativos para a edificação da comunidade e como discípulos missionários para o seu crescimento. E, por fim, o último item, as fontes da catequese, que vão do número 90 ao número 109. Né? As fontes da catequese são basicamente essas. Né? Então, a gente resumiu aqui, né, no slide, quais são essas fontes da catequese. Onde é que a catequese, então, deve beber? Onde é que o catequista deve buscar realmente a mensagem para transmitir na catequese? Uma das fontes, a principal, é a palavra de Deus na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. O magistério também é fonte de catequese, a liturgia, o testemunho dos santos e dos mártires, a teologia que aprofunda mais o conhecimento teórico da fé, né? A cultura cristã, né? A cultura também é uma fonte de catequese, e a beleza, né? O documento destaca também este ponto como um ponto central de fonte da catequese, a beleza, principalmente a beleza da música, das artes plásticas, né, da escultura, né, ou então a beleza mesmo da liturgia, do ambiente, etc. Tudo é fonte de catequese, né? A catequese é riquíssima e pode se abeberar de todas essas fontes, né? E aqui a gente encerra esse vídeo, né, com os capítulos 1 e 2 do diretório, e espero que tenha ajudado vocês, né, nesta reflexão. E que Deus derrame suas bênçãos sobre nós, né? E muito obrigado pela vossa atenção.